Documentação Jurídica do Distrito Federal, nosso colega José Ronaldo Vieira. Eu quero agradecer a presença de todos os nossos ouvintes. Até agora temos 43 participantes. Eu vou me apresentar, eu sou a Luciana Oliveira, sou a gerente nacional da Velex, e tenho o prazer aqui de estar comemorando o mês do bibliotecário. Esse evento faz parte das comemorações do mês do bibliotecário e da bibliotecária 2023 na região Centro-Oeste. E nós somos a empresa que está patrocinando o evento, né? Durante todo o mês vão acontecer várias atividades. Os convido a participarem de outras, acessarem a página se puder colocar no chat aí a página do evento, né, do mês bibliotecário. Vamos ter várias programações. A gente está começando, dando um kick-off aqui nessas comemorações, já com a cereja do bolo, né, falando de um assunto que está super na moda, com a presença da professora Roberta Desso, que também é da editora Foco. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Não está bom o som? Tem alguém falando que o som não está legal. Me ouvem bem? Alguém não está me ouvindo? Tá, alguém comentou ali que tá. Então tá. Ah, tá, então tá. Mas a qualquer momento vocês comentem aqui, porque a internet tem dessas coisas, né? Encontro online tem dessas coisas. É bom, mas também tem as suas dificuldades. Então, eu quero agradecer a oportunidade de participar do mês bibliotecário, a parabenizar os organizadores, né, que é o Conselho Federal de Biblioteconomia, Conselho Regional de Biblioteconomia da Primeira Região, a Associação de Bibliotecários do Distrito Federal e o coordenador do Grupo de Informação e Documentação Jurídica do Distrito Federal. Eu vou passar a palavra, em primeiro lugar, para o José Ronaldo se apresentar, e depois eu volto com a palavra para a gente falar um pouquinho da Velex e, em seguida, começarmos a palestra, tá bom? Com vocês, o coordenador do Grupo de Informação e Documentação Jurídica do Distrito Federal, José Ronaldo. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né? Para essa palestra que, sem dúvida, traz um tema aí muito interessante, né? Algo realmente muito disruptivo que merece muitas discussões. Quero agradecer aí a Luciana, como presidente da BDF, que sempre nos apoia aqui, né? Eu sou coordenador do Grupo de Documentação e Informação Jurídica do DF, né? Que reúne profissionais das bibliotecas jurídicas de Brasília, né? Então, agradeço a Velex por ter nos convidado para apoiar esse evento, né? E pela parceria de sempre, né, da Velex, sempre nos apoiando aí e trazendo temas interessantes para discussões na área jurídica. Quero cumprimentar aí o palestrante, o professor Rafael e a professora Roberta, a mediadora, né? Desejar aí um bom trabalho durante essa tarde e convidar todos aí para integrar o nosso grupo de documentação e informação jurídica, né? O nosso site é abdf.org.br/GIDJ, lá tem um link para o formulário de inscrição. Então, o grupo realmente precisa se fortalecer com mais pessoas, com mais trabalhos e com iniciativas que possam realmente fortalecer as bibliotecas jurídicas e a nossa área. Muito obrigado a todos e boa tarde, bom evento a todos. Eu vou pedir para você, Ronaldo, colocar o link aqui no chat, tá bom? E para que todos e todas conheçam, quem não conhece, possa visitar a página para conhecer, e os bibliotecários que trabalham com formação jurídica, que estão presentes aqui, façam parte, né, apoiando esse grupo. Tem feito um excelente trabalho, aí o Ronaldo já está à frente da terceira gestão, tem feito um excelente trabalho mesmo na divulgação da informação jurídica aqui no Distrito Federal. Bom, gente, eu vou dar uma palavrinha aqui sobre a Velex, vou ser breve, tá? Por que a gente pensou nesse tema e surgiu a ideia de fazer essa palestra, né?
e foi uma solicitação que eu fiz ao nosso parceiro, a editora Foco, representada aqui pela professora Roberta Densa. Ela é uma parceira da BDF. Os títulos da Foco estão perdão, a BDF é o nosso patrocinador, da Vilex, eles estão os títulos da editora Foco estão na Vilex, né, na plataforma da Vilex, e a gente tem uma parceria muito boa, né, uma abertura muito boa com a professora Roberta, com os outros diretores da Foco, o Leonardo, né, que também é diretor, que é a nossa ponte de contato, e eu solicitei a ele se ele tinha algum autor para nos indicar, para falar desse tema, né, porque a gente sabe que é um tema que está bombando, né, do trend de tudo aí, esse ChatGPT, e ele prontamente nos indicou o professor Rafael, que também prontamente aceitou o nosso convite. E depois eu quero pedir vocês, convidá-los a acessarem a página, as redes sociais da Vilex, onde a gente vai colocar os links dos livros do professor Rafael e da professora Roberta Densa, que estão na editora Foco e também na Vilex, tá bom? Bom, então, dando uma introdução, como a gente já sabe, né, esse é um assunto grande, muito discutido da nossa profissão, e uma coisa é que a gente quer se adequar às novas tecnologias, né? O bibliotecário, a bibliotecária, eles estão sempre buscando se adequar às novas tecnologias. E nem sempre as coisas vão no nosso ritmo, né? Quando a gente vê uma coisa já chegou, quando a gente vê a outra já chegou, então a gente está sempre todo mundo, né, correndo atrás, porque a tecnologia está muito, muito, muito avançada. A gente vai colocar o link da Valex também, tá, Eliana, já, já. E a gente também mostrar, né, a relevância do bibliotecário. Existe sempre um questionamento, né? O bibliotecário vai continuar sendo útil face a essas novas tecnologias? A gente sempre escuta isso, né? O Ronaldo e a Lorena está ali também, a Lorena da BDF. Dá um tchauzinho para a gente, Lorena, é sempre bom ter você perto. Tem o Lucas ali, nosso top user da Velex no Brasil, é da Dom Helder, é um dos maiores usuários. Acho que a Leonília está por aqui também, que é uma das nossas maiores usuárias da Velex no Brasil. A maior esse ano é a top user, eles ficam brigando. A Dom Helder e a Unifor, esse ano a Unifor levou a melhor, foi a maior usuária, mas direto também a Dom Helder ganha. Eles ficam ali, no primeiro e segundo lugar. Então, a gente sabe, né, a cobrança que o bibliotecário tem para estar acompanhando essas novas tecnologias. E o suporte digital se tornou predominante, né, em relação ao físico, e essas mudanças culturais e comportamentais trazidas com a popularização do acesso à internet. Então, vamos lá, Big Data, dados ligados, web semântica, inteligência artificial, aprendizagem de máquina e outros nomes que às vezes até assustam, não é verdade? É tanto nome que às vezes até assustam. E agora a onda do ChatGPT. ChatGPT. Mal começamos a nos preparar para um, já chega outro. Qual será o impacto na nossa vida e na nossa profissão? Pergunta que o professor vai responder, né? Espero. Ainda que tenhamos avançado muito nas discussões de implementação de alguns desses recursos e tecnologias, percebemos avanços, de certa forma, embrionários. Estou provocando, tá, professor Rafael? Embrionários, hein? Vamos ver. No que diz respeito à disponibilização da informação para o nosso maior foco, que é o usuário, né? Ou o operador de direito, ou o cliente, como vocês quiserem chamar. É nesse sentido que a Velex trabalha, na reunião de conteúdo jurídico de vários lugares do mundo, utilizando tecnologia de ponta e inovações que permitem que o usuário se sinta acolhido, com opções de personalização, tradução, relacionamento entre as fontes, livros, notícias, periódicos, legislação, jurisprudência e outras tecnologias. Raramente o usuário precisa sair da plataforma da Velex para utilizar recursos externos, e que vai de encontro à quarta lei de Ranganathan. Agora os bibliotecários surtam. A quarta lei de Ranganathan, né, que é a nossas leis principais, tem as leis jurídicas e as nossas de Ranganathan, poupe o tempo do leitor, tá? Então, talvez hoje seja mais relevante, pois tempo é o que menos temos. Concorda? No contexto da nossa área, vale ressaltar que a simples replicação do físico para digital não atende mais
às necessidades do usuário atual, que está geralmente pautada na descoberta, na conectividade, no imediatismo, e muitas vezes não se atenta para a confiabilidade da informação que encontra. Estamos falando aí de fake news, não é? Da desinformação, que está também alta. Então, continuamos a ter um papel fundamental nesse sentido, mas precisamos que isso seja percebido pelos usuários e pela sociedade, além de nós mesmos. Encontrar esse caminho talvez seja o nosso maior desafio. Desejamos um ótimo evento, os convido a conhecerem, quem ainda não é nosso cliente, conhecerem a Vilex, acessar os títulos da editora Foco, da professora Roberta, do professor Rafael na nossa plataforma, e para isso nós estamos à disposição, e eu passo a palavra agora para os preletores. Muito bem, Luciana, boa tarde a todos, uma alegria estar aqui com vocês. Eu queria saudar a Luciana, agradecer pelo convite, saudar o meu amigo, sócio, Leonardo Pereira, que está aqui conosco também, o professor Dresch, que também de longo tempo a gente já tem aí uma parceria grande, né, professor, já de outras editoras, então, para a gente sempre uma alegria. Você falando, Luciana, me fez lembrar uma coisa que é muito curiosa. Eu trabalho como editora há, meu Deus, 20 anos. Em maio desse ano completa 20 anos. E, literalmente, eu caí no meio editorial, porque eu fazia pesquisa à época para o professor Silvio Venosa, também a convite do pessoal da editora. Na verdade, eu já tinha começado a fazer isso lá desde o final da década de 90, e aí veio o convite para eu trabalhar em editora, mas na época eu advogava, fazendo pesquisa de jurisprudência, enfim, né? Era mais um apoio que o professor Venosa naquela época pedia. E aí caí no mundo editorial, cá estou eu há 20 anos, e eu me lembro que a época, lá em 2005, 2006, tinha saído uma pesquisa que saiu no New York Times, eu não me lembro muito bem quem foi que fez a pesquisa, mas fazendo um exercício de futurologia, dizendo assim, quais são as profissões que estariam em baixa, quer dizer, né, estariam extintas em tantos anos. E editor estava em primeiro lugar. Então, primeiro seria o editor, né? Imagino que os bibliotecários devem ter sentido a mesma ameaça, né, das tecnologias. E a bem da verdade é que a gente, assim, nas editoras, nós somos, talvez aí ainda fazemos um papel, talvez hoje mais importante, eu acho, do que antes, justamente porque essa informação ela é tão disseminada, mas a gente faz um trabalho de gatekeeper que é extremamente importante, né? E aí cabe para o editor, para o redator, para o jornalista, para os jornais de uma forma geral. Então, essa ideia, né, de organizar os assuntos, porque, na verdade, o que o editor também faz é exatamente isso, né? Receber, entender o que o mercado precisa, organizar esses assuntos, fazer com que esses assuntos cheguem efetivamente para a solução de problemas práticos, né, dos nossos leitores, e o bibliotecário segue essa mesma linha, né? Não tenho dúvida de que em algum momento alguém já disse também que essa profissão estaria em extinção, e hoje eu não tenho dúvidas de que talvez nós sejamos aí, claro, né, fazendo um bom trabalho, evidentemente, nós sejamos aí alguém extremamente importante nesse mundo de informação e que a gente precisa, de fato, ajudar ao leitor encontrar uma solução mais adequada para a sua pergunta. E acho que essa ideia do ChatGPT e o que a gente tem ouvido de inteligência artificial mexe muito com a nossa educação, porque a gente está muito acostumado a receber respostas e informações sem que a gente faça perguntas, e talvez esse seja o nosso maior desafio dentro, inclusive, do chat e da inteligência artificial, saber fazer perguntas para a inteligência artificial, para que ela te responda com aquilo que ela
obviamente tem de base, né? E mais do que isso, além de saber fazer as perguntas, saber ser crítico à resposta, que esse também é um enorme desafio para todos nós. Então, fica a pergunta de como o editor e o bibliotecário podem conciliar as suas organizações, né, de modo a auxiliar o leitor e dar uma resposta tanto quanto possível, refinada e, por que não dizer, com várias respostas possíveis para que o leitor possa tirar a sua conclusão, né? Acho que essa seria a nossa ideia inicial, assim, né? Quando a gente toca no assunto que a gente vai tocar hoje. Eu vou, então, eu passo a palavra aqui nessa mediação ao professor Rafael, para que ele comece a falar um pouco sobre o ChatGPT, o que é esse chat, o que ele pode nos ajudar, né? Como é que a inteligência artificial generativa, né, pode nos ajudar? E acho que a primeira pergunta que eu faria a ele talvez seria assim, por que essa versão, que, salvo engano, é a terceira versão, né, desse tipo de inteligência artificial, que era usado muito mais para empresas e menos pelos usuários de uma forma geral, por que ele começou a fazer tanto sucesso assim, né? Então, agradeço, professor Rafael, por estar aqui conosco. É uma parceria, como eu disse, já de longa data. O professor Rafael, que tem vários textos aí conosco. A gente, na editora, tem uma preocupação muito grande com os aspectos das novas tecnologias. Esse para a gente sempre foi um desafio que a gente quer estar sempre um passo à frente. O direito é muito difícil, tá, gente? O direito, a gente está sempre atrasado, mas o que a gente tenta na editora tanto quanto possível, estar esse passo à frente para trazer soluções dentro da área do direito digital, das novas tecnologias. A gente tem, de fato, muitos pontos, né, que a gente já trata sobre esse tema aqui. Professor, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço, professora Roberta, né, muito obrigado pelo convite, né, tanto da editora Foco aqui, com a presença da professora Roberta Densa, quanto também a presença do Leonardo Pereira, né, nosso editor, grande editor. Né. Eu sou um dos autores que tenho publicado, e a minha principal editora atualmente é a Foco, né. Até eu estava brincando com o Leonardo, né, ele perguntou, tá, mas e os outros livros das outras editoras? Esse faz, né, eu tenho outros livros em outras editoras, mas de forma contemporânea, atualmente, a minha editora principal é realmente a Foco, né? Então, meu agradecimento pelo convite. Agradeço também e parabenizo, né, a todos os bibliotecários por esse mês do bibliotecário, né, a associação. Também agradeço o convite da Velex, né, de todos aqueles que participam do nosso evento. Muito obrigado aí pela organização. Tá? Para mim é uma grande honra poder participar, né, dessa atividade, considerando, sobretudo, que eu sou um profissional do direito, né? Eu não sou um cientista computacional, longe disso. Não sou futurólogo também, mas tenho uma curiosidade, né? Eu sou daqueles que busca sempre conhecer o novo, e eu acho, né, que esse tema da inteligência artificial como um todo, e aí mais especificamente a inteligência artificial generativa, né, que é essa nova versão da inteligência artificial, ela é realmente nova, né? Ela traz um elemento diferente que a gente vai analisar aqui, e de alguma maneira traz desafios, né, e traz contribuições. Tá? Então, eu provoquei a palestra, né, e vocês devem perceber pelo título, né, o ChatGPT, Reflexões no Limiar, porque eu vou fazer justamente isso com vocês. Eu vou apresentar algumas reflexões de um advogado, né, eu sou advogado, atuo na advocacia privada, civil, empresarial, principalmente, já há mais de 20 anos,
Sou também professor universitário, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A minha sede principal é... Eu espero só um pouquinho primeiro do reino, coloco o azeite quando ele estiver feito. Olha, se puder ficar bom. Isso aí eu gosto. Isso é Pessoal, só quero pessoal que está no mute, por favor, colocar mute, o professor ficou mudo. Agora eu voltei. Eu acho que eu tinha ficado mudo. Sim, ficou um pouquinho. Alguém me mutou aí. Não foi inteligência artificial, será? Será? Tentaram colocar no mute alguém que está falando, e aí você foi junto. Perdoe. Não, sem problema. Mas como eu estava mencionando a vocês, né, são desafios que se apresentam a partir de uma nova tecnologia, né, podemos colocar dessa forma, mas também essa nova tecnologia, ela certamente traz contribuições às diversas atividades humanas. Tá? Então, a minha fala hoje, ela busca, né, trazer essas reflexões e reflexões no limiar. Por que eu coloco no limiar? Porque eu acredito que nós estamos vivendo certamente uma revolução. Tá? É difícil analisar essa revolução vivendo ela, né? Certamente, com o passar do tempo é mais fácil, será mais fácil analisar esses acontecimentos, né, das últimas décadas, vamos colocar dessa forma, dessa revolução tecnológica, da revolução do Big Data, né, do uso dos dados, da revolução computacional, da tecnologia em geral. Esse processo ele já, né, se iniciou há algum tempo, mas nós estamos convivendo diariamente com novidades. Né? Num ano surge a questão da inteligência artificial como um fator a ser utilizado em aplicativos. No outro ano surge uma inteligência artificial generativa, a capacidade computacional aumenta, o volume de dados ele cresce exponencialmente, e o que ocorre, na verdade, é que a gente não sabe exatamente onde vai parar. Né? Essa transformação é uma transformação que muitos buscam prever, né, as consequências disso, mas a certeza sobre essas consequências nós não temos. Tá? E, nesse sentido, vai também essas análises, né, de que o advogado não vai ser mais necessário, de que o bibliotecário não vai ser mais necessário no futuro, né, o editor, como a professora Roberta mencionou, e todas essas análises, elas passam por uma transformação nas relações, uma transformação na sociedade e na economia. Talvez a profissão não seja exatamente a que nós temos hoje, do advogado, do bibliotecário, né, ou do editor, mas certamente as atividades humanas que respondem a necessidades humanas, elas vão existir de uma forma ou de outra. Né? Por isso, né, mais do que confrontar, né, o novo, confrontar as novas tecnologias, né, as inteligências artificiais, os chats GPTs, mais do que isso, nós temos que conhecê-los, né, e saber usar esses instrumentos, que são realmente instrumentos até o momento. Isso pode mudar também, mas até o momento são instrumentos da melhor forma, né, da forma a contribuir nas nossas atividades. Então, nesse sentido, eu vou falar um pouco para vocês sobre o que é a inteligência artificial generativa, como ela funciona, na perspectiva de um leigo em computação, né? Eu não sou cientista computacional, como eu referi. Eu vou buscar tratar também de alguns temas que envolvem o impacto, né? Buscar refletir, apresentar, né, algumas questões que podem impactar na vida humana, né, de forma geral. Depois disso, eu vou buscar fazer uma reflexão com vocês, e aí certamente vocês conhecem mais do que eu e podem pensar esses temas de uma melhor forma, mas é uma análise que eu fiz preparando aqui essa fala com vocês sobre
o impacto, né, dessa inteligência artificial generativa na biblioteconomia, tá, na atividade, né, que vocês conhecem muito mais do que eu. E, por fim, eu vou fazer algumas reflexões sobre o direito, né? Como o direito, na minha qualidade aí de estudioso do direito e de um prático do direito, né, de um profissional do direito, eu vou buscar trazer para vocês também algumas inquietudes minhas em relação ao ChatGPT, né, essa inteligência artificial generativa para o direito, né, e a própria disciplina dessa tecnologia pelo direito. Tá? Então, a minha fala vai buscar atender a essas questões e vou passar também pela pergunta da professora Roberta, né? Não me esqueci dela, e que é justamente o que tem de novo, né, nesse ChatGPT, nessa inteligência artificial generativa, que nós já não tínhamos com a inteligência artificial no sentido mais geral. Né? Até porque a inteligência artificial generativa, ela também não é algo tão novo, né? Ela já tem alguns anos, mas esse formato, né, do ChatGPT é que traz uma novidade, sobretudo pela amplitude, pelo acesso, né, que foi simplificado, né, de uma maneira muito, muito impactante. Tá? Bom, então vamos começar pela primeira questão, né? O que é a inteligência artificial generativa? Primeiro, né, a resposta mais simples é que é um formato de inteligência artificial. Né? E aqui a inteligência artificial ela pode ser compreendida, a gente poderia falar, né, só uma palestra só sobre isso, mas acredito que vocês tenham também já uma noção sobre a inteligência artificial no sentido mais amplo. Ela envolve hoje essa capacidade de uso de algoritmos. Né? Nós temos o uso de algoritmos que potencialmente geram o que a gente chama de machine learning no segundo momento, num terceiro momento deep learning, e, né, até chegar ao que seria a inteligência artificial, né? Essa capacidade que envolve o modelo de aprendizado por máquinas, né? O uso de dados para chegar a respostas a partir do emprego desses algoritmos. Né? Então, há uma programação, isso está na essência, portanto, dessa nova revolução, né? A programação em si, o uso de softwares, combinado com capacidade computacional, que tem crescido, né, exponencialmente também, né, a cada período aí de um ano dobra a capacidade computacional, um ano e meio, né, dobra a capacidade computacional, e isso cresce cada vez mais, né, não sabemos onde isso pode parar, mas é o que acontece em relação, né, à nova tecnologia computacional, né, o emprego do hardware para processar o software, né? E essa programação somada à capacidade computacional vai atuar sobre dados. Né? Então, há o fenômeno do Big Data, né? Que esse volume de dados também, de uma forma gigante, enorme, né? Em que o emprego da tecnologia gera mais dados. Então, nós temos hoje o que se chama de economia dos dados. Né? Os dados são o novo petróleo. E a inteligência artificial se baseia sobre esse uso de dados, porque com uma capacidade grande computacional, com uma programação feita através de algoritmos cada vez mais complexos, né, o que a gente chama as máquinas, né, são capazes, essa tecnologia combinada de máquina e software, elas são capazes de processar esses dados e gerar novos dados, né? Gerar respostas. Né? Com isso, né, nós temos um crescimento da capacidade de respostas. Né? O que tem acontecido é isso, a inteligência artificial ela vem se incrementando, porque nós temos mais dados, mais capacidade computacional e mais programação. Tá? É isso que vem acontecendo. E de uma forma exponencial. O que é a forma exponencial? Aquela forma, né, da curva, né? Se nós tivermos um gráfico, a curva ela vai aumentando de uma forma cada vez maior.
Então, essa soma de fatores, ela acaba gerando uma capacidade de inteligência artificial maior. Mas o que diferencia, né, essa inteligência artificial generativa da inteligência artificial em geral? Porque a inteligência artificial generativa ela tem uma capacidade de criação, né? Ela não só gera respostas a questões a partir das informações que são apresentadas, né? Ela tem uma capacidade de analisar padrões, né? E através desse aprendizado de padrões que são inseridos, né, que são disponibilizados a esses algoritmos, é possível gerar novos dados que não existiam efetivamente. Então, ela não só responde a questões, mas ela cria, né? E aí que existe algo que realmente é impactante, né? As máquinas, como a gente chama em geral, elas são capazes de gerar novos dados, novas imagens, novos sons, novos textos que se assemelham, né, aos dados dos inputs, né, que são imputados, mas não são iguais, né? São dados diferentes, são dados similares, mas dados diferentes, né? A partir, então, desse treinamento, dessas instruções que são passadas através dos algoritmos complexos, cada vez mais complexos, fornecidos, com base em dados previamente fornecidos, ela cria, tá? Há uma criação, uma capacidade criativa maior da inteligência artificial generativa, tá? Então, esses modelos são treinados em grandes conjuntos de dados, e esse treinamento através do grande conjunto de dados, da capacidade, né, de processar esses dados, se usa esse conhecimento, né, para gerar novos dados que se parecem com os dados originais, mas não são os dados originais, tá? Então, a inteligência artificial generativa ela é usada em várias aplicações, né? Ela pode criar arte, ela pode gerar novos sons, novas músicas, novas obras de arte, novos textos, né? E por isso que ela tem impactado também na educação, né? A tarefa do professor hoje é uma tarefa que está... Eu tenho lido alguns artigos, né, de revistas especializadas, né, nos Estados Unidos, né, a respeito, né, da atuação dos professores nas grandes universidades americanas. Isso também serve para nós, que é como lidar, né, com esse instrumento que hoje os estudantes têm à sua disposição, né, já que a inteligência artificial ela pode criar, né, ela pode trazer respostas originais, né, geradas especialmente para aquele estudante. Então, como um professor vai, ao indicar um trabalho, né, ao propor um trabalho aos alunos, saber se esses trabalhos, né, se essa atividade criativa foi do aluno ou não, ou simplesmente ele buscou isso, né, através de um aplicativo que, né, tem, né, na sua estrutura inteligência artificial generativa, né, se ela não está usando o ChatGPT. Esse é o grande desafio para as universidades hoje, para também os professores de forma especial. Capacidade de criação de músicas, né? Capacidade de criação de novos produtos, textos, novos livros, né? Como saber, poesias. Tá? Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas façam, né? Por favor, façam. Testem o ChatGPT, testem, né? Existem outros aplicativos que usam, né, essa tecnologia agora. Façam essa testagem para vocês verem quão impactante, né, quão assombroso é o uso dessa tecnologia. E aí, né, respondendo à pergunta da professora Roberta, né, o que tem de diferente nesse chat GPT, né, de diferente em relação ao uso anterior, porque a inteligência artificial generativa ela já tem alguns anos, né? Mas o que há de diferente nesse aplicativo, né, da OpenAI, que tem aí como parceira, né, como uma das grandes investidoras e parceira a Microsoft, inclusive,
O que tem de diferente, vamos colocar dessa forma? É justamente essa acessibilidade por qualquer pessoa, tá? O ChatGPT, ele funciona como um chat. Tá? A pessoa vai lá, coloca algumas perguntas, algumas questões, dialoga, né? Faz uma conversa, um bate-papo, né? O chat é o bate-papo, né? É um bate-papo com uma inteligência artificial que ela não só te responde as perguntas, mas ela também te responde de forma criativa, né? E isso no formato de um aplicativo que é um bate-papo. Então, vocês têm a dimensão disso, a facilidade, a acessibilidade que existe, né? A facilidade que existe para o uso dessa tecnologia. Tá? Porque, às vezes, essa tecnologia ela existia já, né? Essa inteligência artificial generativa já existia, mas ela era utilizada principalmente, né, por grandes empresas, né, de forma mais restrita. Alguns softwares já utilizavam, mas de maneira não direta, né, mas indiretamente. Por exemplo, né, vou dar um exemplo para vocês. Quem usa o PowerPoint para produzir suas apresentações, o PowerPoint ele já tem uma capacidade de sugerir slides, né? E como é que ele faz essa sugestão de slide? Ele cria um slide para você, né? A partir dos dados que estão no slide. Ele tenta fazer uma referência, né? Então, às vezes, ele busca uma imagem que tem uma relação com aquelas mensagens, aqueles textos que estão no slide bruto, né? Porque ali quem usa o PowerPoint deve ter visto isso, né? As sugestões dos slides. A gente coloca lá um texto bruto e o PowerPoint nos sugere, né, de forma autêntica, um possível slide, né, com imagem, uma formatação especial. Né? Então, alguns aplicativos já utilizavam isso, mas não de maneira explícita. O que acontece com o ChatGPT é que ele faz isso num formato também, de certa maneira, revolucionário, porque muito acessível, de muito fácil utilização. Né? Isso cria uma capacidade muito grande de utilização pelas pessoas em geral. Né? E é por isso também que ocorreu esse fenômeno com o ChatGPT, que foi um crescimento do uso do aplicativo incomparável. Né? Não teve outro aplicativo que cresceu tão rapidamente, né, na adesão quanto esse. Né? Isso é assombroso, ele cresceu muito mais rápido que o Facebook, né, que o Instagram, que outros, que o próprio Google, e isso tem realmente sido assombroso, até porque ele tem essa capacidade, né, que a gente mencionou aqui, que é criar. Né? Criar respostas, não só responder, mas trazer respostas criativas. Então, como funciona essa inteligência artificial generativa? Né? Como é que ela funciona? Ela funciona, e numa questão mais técnica, né? Não vou ficar também tanto tempo nesse ponto, mas e porque também não sou cientista computacional, mas eu acho importante referir a vocês, né? Ela usa redes neurais artificiais que são modelos de aprendizado de máquina, né? Que imitam o funcionamento do cérebro humano. E isso também é algo muito interessante. Né? Então, a partir de redes neurais artificiais, né, que buscam funcionar de uma maneira similar ao cérebro humano, essas redes neurais, né, são treinadas com base em grande conjunto de dados, né, grande conjunto de imagens, de sons, de textos, né, e com isso, né, com essa capacidade dessas redes neurais, essa tecnologia ela acaba aprendendo a reconhecer certos padrões nesses dados fornecidos. E a partir desse reconhecimento de padrões, ela gera novos dados com base, né, com referência a esses padrões, mas dados novos, né, dados originais. Então, ela cria uma poesia, né, se você pedir para o ChatGPT criar uma poesia, ele vai criar uma poesia a partir dos padrões que são previamente fornecidos, mas é uma poesia original. Né? Então, uma vez que essa rede neural ela é treinada, ela pode ser usada para gerar novos dados, novas informações,
que vão se assemelhar àquelas do treinamento, mas serão diferentes, né? Isso só é possível porque essas redes são alimentadas, mas mais do que isso, elas são retroalimentadas, né? Porque elas geram novos dados, e esses novos dados também são levados em consideração por ela, né? E isso num acúmulo de dados e de padrões que são gerados. Então, com um pequeno conjunto de dados iniciais, em seguida, vai permitir a ela gere novos dados com base nesses dados iniciais, e aí ela vai aumentando os dados de forma exponencial. Ela vai gerar novas imagens, novos sons, novos textos, novas informações em geral, que se parecem com os dados anteriores, mas não são idênticos. Esse é o ponto interessante, tá? Que eu já referi aqui várias vezes. E, por isso, né, ela pode ser usada para criar novas obras de arte, novas músicas, novos produtos, né? Isso é interessante também para a atividade econômica, que sejam semelhantes aos anteriores, né, aos existentes, mas que tenham uma característica única e original, tá? Então, essas redes neurais vão servir, né, vão funcionar como modelos de aprendizado de máquina que imitam o funcionamento do cérebro humano. Tá? E aí vem a terceira questão que eu propus a vocês inicialmente. Tá? Como a inteligência artificial generativa, como um ChatGPT, por exemplo, pode impactar nas nossas vidas. Tá? Esse é um grande tema, né? Mas é um exercício, de certa forma, de predição, né? Que é o que a inteligência artificial faz muito bem, mas que a gente tenta fazer para, inclusive, entender as nossas práticas, né? Entender a nossa narrativa enquanto seres humanos, né? Como nós ficamos no meio disso. O que vem de novo a partir disso? O que vem de novo para a economia? O que vem de novo para o direito, para a atividade editorial? Tudo isso a gente, né, busca entender diante dessas tecnologias que nos assombram. Tá? Primeiro ponto, eu acho que é interessante a gente pensar, que é impactado de uma maneira muito forte, é a questão da arte e do entretenimento. Né? Então, se a inteligência artificial generativa ela pode ser usada para criar novas formas de arte, né? Novas músicas, novas formas literárias, novos textos, né? Novas poesias, como fica o artista diante dessa capacidade? Né? Vai permitir o artista explorar essas novas possibilidades criativas para produzir obras únicas, inovadoras? Né? Como vai se posicionar o artista diante dessa capacidade? Né? Ele vai se somar ou ele vai tentar, de alguma forma, se contrapor a isso? Né? Essa é a pergunta, talvez, até antecipei aqui, né, de todo profissional. Né? O abraçar e tentar lidar com essas novas tecnologias, com a existência de uma tecnologia capaz de criar coisas novas, ou, né, se posicionar de uma forma que não está aliada a isso ou vinculada a isso. Essa é uma questão. Né? Design de novos produtos, né? Aqueles designers de produtos, né? A importância que isso tem para a nossa economia em geral. A inteligência artificial generativa ela pode ser utilizada, né, para criar designs de produtos personalizados, exclusivos. Né? Permite que as empresas, então, possam oferecer, vamos dizer assim, produtos mais adaptados aos seus consumidores e às necessidades individuais de cada um. É uma certa capacidade de personalização cada vez maior. Né? Saúde, talvez uma das grandes áreas impactadas pela inteligência artificial, né, nos últimos anos e para o futuro. Né? Essa inteligência artificial generativa ela vai poder ser usada para criar novos modelos de simulação de órgãos. Né? Hoje já existe toda uma pesquisa para a produção de órgãos humanos, né? E a inteligência artificial é uma ferramenta que vai ajudar nós, seres humanos, a capacidade de simular esses órgãos e de criar órgãos humanos, né? Tecidos humanos. Vai permitir que médicos, né, testem novos tratamentos e procedimentos, não em seres humanos diretamente, mas em tecidos e órgãos produzidos, né, em laboratório. E essa inteligência artificial ela
né, tem a capacidade não só de produzir, de criar, mas também capacidade, a inteligência artificial no geral, de avaliar, né, os impactos dessas testagens. Tá? Questão de segurança, tá? O impacto da inteligência artificial generativa na segurança. Ela vai poder ser usada para criar novos modelos de simulação de desastres naturais e situações de emergência, tá? Emular isso, buscar prever, permitindo que equipes de resgate treinem antecipadamente, se preparem para essas situações de forma mais eficaz. Educação, né? Eu já tinha mencionado a vocês a questão da educação. Eu acho que é talvez, né, uma das áreas que tem um impacto aí mais relevante, né? Essa inteligência artificial vai poder criar modelos também de simulação de ambientes educacionais, permitindo que os alunos experimentem situações do mundo real, né, em um ambiente seguro, controlado. Aqui eu nem falei ainda, né? Mas essas tecnologias elas são empregadas cada vez mais de forma combinada, né? Então, o que acontece? A inteligência artificial ela não é utilizada sozinha, né? A gente vai ter a inteligência artificial, eu já mencionei aqui, né? A capacidade de programação, se soma a capacidade computacional, que se soma ao uso do exponencial de dados, mas isso a gente vai estar falando também de outras questões, como o metaverso, né? Então, o emprego dessa inteligência artificial em criação num universo virtual, né? Justamente para poder simular situações, treinar e educar, né, as pessoas, muitas vezes, a partir desses ambientes virtuais em que a própria inteligência artificial vai estar sendo empregada. Então, em resumo, essa inteligência artificial tem um potencial de impactar positivamente, né? Claro que, como todo instrumento, ela pode ser usada positivamente, mas eu acho que também pode ser usada negativamente. A minha fala aqui é uma fala muito mais positiva, tá, pessoal? É um disclaimer que eu faço a vocês, mas como todo instrumento, né, me parece que também existe um lado, né, negativo, porque aqui, né, os seres humanos que tenham intenções, né, que não sejam as melhores também vão poder usar, né, essa tecnologia para atos criminosos, por exemplo, né? A gente sabe hoje que o crescimento, né, da criminalidade tem acontecido no ambiente virtual, né? Até esses tempos eu tive fazendo uma live com um dos delegados, né, de polícia aqui no nosso estado, que ele estava justamente referindo, né, que hoje o criminoso, esse dos crimes comuns, ele é o criminoso simples, né, aquele que não é o criminoso, o que não ganha realmente, é o que está na cadeia ali do crime, é que está lá no embaixo da cadeia, né, da pirâmide, vamos dizer assim. Porque os criminosos hoje têm uma capacidade de oferir resultado muito maior no ambiente virtual. É impressionante, às vezes a gente não tem não realiza o quanto isso, mas assim, com a capacidade de emitir e-mails, né, que funcionem como phishing, né, de poder fraudar as contas, né, das pessoas, a capacidade de fraudar. Tem vários crimes que são feitos, né, boletos bancários que são enviados, as pessoas vão lá e pagam, né, são várias as situações, e esse crime é o crime que tem crescido, né? Então, certamente, né, o uso dessa tecnologia também vai poder ser empregado por aqueles que têm intenções negativas, vamos dizer dessa forma. Mas o meu foco aqui com vocês é principalmente positivo. Então, entender de que maneira isso pode impactar de forma a auxiliar o ser humano nas suas atividades. Bom, eu acho que aqui até que eu falei de uma forma mais geral nas atividades humanas. A minha quarta pergunta, né, a quarta questão que eu me propus a tratar com vocês, e a penúltima, tá? Eu falo isso porque eu também não quero ser prolixo demais e cansativo com vocês, algumas questões sobre a biblioteconomia, né? De que maneira a inteligência artificial generativa pode afetar as atividades, né, na biblioteconomia, né?
Primeiro, né, eu acho assim, uma atividade interessante, que certamente já existe, vocês já conhecem, é a capacidade de catalogação, de classificação. Tá? A inteligência artificial vai poder ser usada para criar algoritmos, né, de classificação e catalogação de livros e materiais de biblioteca. Isso vai permitir que bibliotecários, então, automatizem essas tarefas de classificação e catalogação e economizem tempo. Tá? A Luciana mencionou muito bem aqui no início, né? As leis, né, que regem a atividade, e você sabe melhor do que eu quanto tempo, né, o tempo do leitor, ele é relevante. Esse é um instrumento, certamente, a inteligência artificial generativa é um instrumento que pode ser utilizado, né, nessa busca de economia de tempo, né, possibilitando uma capacidade maior de classificação, de catalogação por parte, né, com o uso, né, dessas inteligências artificiais generativas. Outra questão impactante, me parece, que é essa capacidade, né, de utilizar a inteligência artificial generativa para a recomendação de livros, né, de leitura em geral. Né? Então, é possível criar, através dessa tecnologia, sistemas de recomendação de leitura personalizado, né? A partir, né, do perfil dos leitores, é possível que se utilize a inteligência artificial generativa para, né, sugerir, recomendar leituras mais personalizadas para esse leitor, né? Com base nos seus interesses, no seu histórico de leitura. Isso vai ser mais fácil, né, com base nessa inteligência artificial generativa. Outra questão, né, que eu acho que pode ser impactada, a digitalização de materiais, que é hoje, né, como foi mencionado aqui também, essa migração do físico para o virtual cada vez maior. A inteligência artificial generativa vai poder ser usada para digitalizar, preservar materiais raros e antigos, né, como manuscritos, livros raros, permitindo uma acessibilidade, permitindo uma certa um acesso, né, ao público maior também. Né? O quarto ponto que eu mencionei aqui nas minhas anotações, análise de dados, né, que a inteligência artificial generativa vai poder ser usada para analisar grandes conjuntos de dados de biblioteca. Né? Isso a inteligência artificial em geral já é possível, mas hoje de uma forma mais criativa, né, uma nova, inovadora, sugerindo, né, sistemas inovadores nesse sentido, e vai permitir aos bibliotecários a identificação de tendências, padrões de uso, a tomada de decisões informadas sobre aquisição e alocação de recursos nas bibliotecas. Né? Tudo isso vai poder ser feito, né, com o auxílio dessa inteligência artificial generativa. Né? E o último ponto que eu anotei aqui é a criação de conteúdo. A inteligência artificial generativa, como a gente já sabe aqui, ela tem essa capacidade criativa, então vai poder ser usada para criar conteúdo para a biblioteca. Por exemplo, resumos de livros e artigos, autênticos, né? Então, coloca lá, os dados estão digitalizados, estão no banco de dados, e um software que utiliza a inteligência artificial generativa vai poder gerar, né, resumos de livros, né, vai poder gerar artigos sobre tais livros, né? E isso vai permitir que né, os bibliotecários forneçam informações mais úteis, mais relevantes, mais informações, né, aos usuários das bibliotecas. Né? Então, me parece que é um instrumento, e aí vocês vão saber mais do que eu, certamente, né, que pode ajudar os bibliotecários a automatizar as tarefas, personalizar seus serviços, preservar materiais raros, analisar dados, criar conteúdos importantes para a atividade nas bibliotecas de forma mais eficiente, mais eficaz, né, que atendam às necessidades dos leitores, né, dos usuários das bibliotecas. Tá? Bom, e meu quinto ponto, né, e último, que eu mencionei a vocês lá no início, né, entro mais na minha área aqui. Né? A professora Roberta sabe, eu tenho alguns escritos já sobre proteção de dados, sobretudo, inteligência artificial,
mas muito sobre a perspectiva do profissional do direito, né? Um pouco talvez, de filosofia do direito aí combinada, mas sobretudo a partir da visão de um profissional do direito, de um advogado e professor, né? E eu acho que existe, né, por parte do direito, uma grande tarefa. O direito é a ética, sobretudo, né, que é a de disciplinar, né, o uso dessas tecnologias, e me parece que a inteligência artificial generativa, né, aqui um ChatGPT, por exemplo, que é o nosso grande exemplo aqui, deva ser, né, utilizado como um instrumento que potencializa as atividades humanas, mas com os limites que decorrem da ética e do direito. Esse é um grande desafio para nós humanos, e o direito tem essa contribuição, né, que é a disciplina do uso desses instrumentos, justamente para que a gente tenha muito mais o positivo, né, do que o negativo do uso desses. E, pessoal, aqui eu falo de instrumentos, tá, porque me parece que isso é uma discussão também para o direito, né? Apesar de nós termos inteligências artificiais, até hoje, pelo menos, nós não temos novos entes, né, que se assemelhem aos seres humanos. Né? Não existe autenticidade humana, não existe autonomia, a autonomia, né, o livre-arbítrio, a capacidade e as características humanas ainda não foram totalmente integradas. Não sei se no futuro isso possa ser, né? Vocês pegarem aí certas obras ficcionais, elas buscam apresentar, né, certas, e aí de forma estética, né, certas reflexões, né, certas análises de possíveis futuros, né, em que nós tenhamos robôs, né, que tenham as mesmas características nossas, né, dos seres humanos. Eu acho que isso pode acontecer, né, um dia, mas não temos isso hoje. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? E o direito, né, tem uma questão importante sobre isso, né? Essas inteligências artificiais, sejam robôs especificamente, né, que reúnem hardware e software e essa inteligência artificial, eles não são ainda pessoas, né? Não são pessoas no seu sentido pleno. E não sendo pessoas para o direito, né, para as relações, eles não têm essa capacidade relacional de ser sujeitos de direitos e deveres ainda, né? Então, a gente está tratando de um instrumento ainda. Tá? A inteligência artificial é um instrumento, a inteligência artificial generativa é um instrumento, mesmo que ela tenha capacidade criativa, ela é um instrumento utilizado pelos humanos. Né? A própria palavra robô, que tem uma origem, né, do comandado, né? Até alguns falam do escravo. Né? Por quê? Porque é o ser humano que estabelece as regras de atuação desses robôs até o momento. Claro que existe hoje, né, e esse é um assombro da inteligência artificial generativa, se existe a capacidade, né, de criação, será que essa inteligência artificial criativa ela tem a capacidade de gerar comandos para outros robôs, né? Então, se autorreplicar, né, gerar outros softwares, e a gente tem certas notícias que são assombrosas, né, nesse aspecto. Não sei se vocês leram sobre isso, em algumas testagens do ChatGPT, jornalistas, né, começaram a indagar essa inteligência artificial, o que ela era, né, como é que ela se sentia, e algumas respostas foram meio assombrosas, né, que ela queria, em certo momento ela responde que quer ser livre, em certo momento ela responde que quer criar novas coisas, né, que ela é diferente. Tem uma que foi testada, que foi a inteligência artificial generativa e aplicada no Bing, né? O Bing é o aplicativo de buscas da Microsoft. E aí, em determinado momento, começou esse questionamento, né, da inteligência artificial, e ela disse: eu não sou o Bing, né? Eu não sou o Bing, eu sou diferente. Mas e aí, como é que tu se sente? Não, eu sou livre. Chegou determinado momento que saiu do ar, parece que
tiraram do ar a inteligência artificial porque ela estava, né? E esse é um cuidado, né? Um dilema, como, né, possibilitar esse desenvolvimento, mas também controlado. E aí vem a questão da ética e do direito. Tá? Mas eu fugi um pouco do meu último ponto que eu me propus a tratar com vocês, que é justamente, né, algumas questões legais e éticas, né, relacionadas ao ChatGPT e inteligência artificial generativa. Né? Primeiro ponto, um ponto muito assombroso para nós no direito, é a questão da propriedade intelectual. Tá? Quem é o proprietário, quem é o titular dos direitos, né, de propriedade intelectual, seja os direitos autorais, seja a propriedade industrial, criada, né, as obras criadas pela inteligência artificial generativa. Quem é o titular? É o criador da inteligência artificial generativa? É o titular do software? É o usuário, né, aquele que usou a inteligência artificial generativa para produzir uma nova obra? Esse é um desafio, é algo disruptivo, né? Eu acho que no início da palestra, não sei se foi a Luciana, a própria professora Roberta, que falaram sobre isso, né? Essa tecnologia, ela é uma tecnologia disruptiva porque ela é criadora, né? Ela cria novas obras de arte, cria novas músicas, né? E quem é o titular dessa música nova? Quem é o titular da poesia criada? Foi aquele usuário que utilizou ela para, né, provocou-a, né, para gerar uma nova obra. É o titular do aplicativo que usa a inteligência artificial e gera essa nova obra. É aquele sujeito que foi o criador dessa inteligência artificial específica. Então, essas questões, claro que hoje nós temos os escritos jurídicos, né, as obras jurídicas, elas já buscam trazer respostas a isso, né, e são complexas, né, não vou conseguir aprofundar com vocês aqui certamente, mas é um desafio e não está dado, tá? O direito ainda não disciplina de forma segura isso, tá? Existem reflexões e análises sobre essas criações, tá? Então, por exemplo, aquele músico que utilizou a inteligência artificial, gerou uma nova música, em que ele teve a inteligência artificial gerou uma base para uma nova música, e ele foi lá e combinou daí a criação dele com aquilo que a inteligência artificial produziu. Né? Como fica essa criação? Ele titulariza ela? Isso é interessante. E eu vou depois eu vou fazer uma confissão para vocês sobre isso, né? No final. Segundo ponto ainda, muito interessante para o direito, e esse é um ponto que eu me dedico mais especificamente, que é o da responsabilidade civil. Né? Quem é responsável pelos danos causados por uma inteligência artificial generativa? Né? É o criador da inteligência artificial? É o usuário dessa inteligência artificial? Né? É a própria inteligência artificial? Né? Quem responde? Então, nós temos lá a questão dos veículos autônomos, né, que já existe toda uma discussão sobre a responsabilidade da utilização dos veículos autônomos. Né? O proprietário do veículo autônomo, se ele está empregando uma inteligência artificial generativa, tá? Essa é uma indagação. Hoje nós não temos a gente tem um grande debate, a professora Roberta, né, sabe disso, e os profissionais do direito. Nós temos um grande debate sobre o marco legal para a inteligência artificial. Né? Nós temos vários colegas que participam do grupo, inclusive, que vem debatendo isso no nosso congresso, mas nós não temos ainda um marco legal da inteligência artificial. Então, a gente busca disciplinar e entender essas questões de responsabilidade civil, por exemplo, a partir das leis, tá? Das normas que nós temos hoje. Então, nós temos que ir lá buscar a aplicação da responsabilidade civil no direito do consumidor, se nós estivermos protegendo o consumidor, a responsabilidade civil no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados, já que essa tecnologia ela é baseada, né, no uso de dados, para ir responder a isso. Tá? Eu tenho defendido, e aí eu me encorajo, né, a dar uma resposta talvez um pouco mais precisa atualmente, né, sobre
sobre a responsabilidade civil, eu tenho defendido que existe um sistema de responsabilização que eu chamo centrada, né, na segurança. Tá? A segurança. Isso envolve, né, tanto o Código de Defesa do Consumidor, porque a gente, no Código de Defesa do Consumidor, nosso direito, eu falo a gente aqui no direito brasileiro, né, nós temos no CDC a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, né, ofertado ao consumidor, centrada no defeito. Né? E o que é o defeito? O defeito é a falha na segurança. Tá? Então, aquele produto ou serviço que for integrado por inteligência artificial generativa e falhar na segurança que legitimamente se espera, me parece que pode se imputar responsabilidade, né, ao produtor, né, aquele que gera esse produto, ou aquele que fornece esse serviço aos consumidores. Da mesma forma, e aí numa interpretação sistemática nesse aspecto, né, eu tenho defendido que se aplica a responsabilidade civil na proteção de dados, porque a proteção de dados, nós temos do artigo 42 na LGPD, né, e seguintes, nós temos uma disciplina muito similar, na minha opinião, tá? Porque a responsabilidade do controlador e do operador de dados, ela ocorre quando há algum tipo de tratamento ilícito, né, um tratamento contrário ao direito, é o que diz o artigo 42, que gere dano ao titular dos dados. Tá? Esse ilícito pode ser um ilícito específico, né, uma contrariedade ao direito específica, mas existe também um ilícito mais geral, que é o do artigo 44 da Lei Geral de Proteção de Dados, que entende que o tratamento é irregular e, portanto, ilícito, quando ele falha na segurança que legitimamente se pode esperar. Então, acho que existe um padrão de disciplina, tanto no CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, quanto na Lei Geral de Proteção de Dados, que é essa imposição do dever de segurança, né, da segurança que legitimamente se poderia esperar. Então, me parece que esse padrão ele pode ser aplicado a essa tecnologia, que é a inteligência artificial generativa também, né? Exigir uma segurança, né? Um padrão de segurança que se pode esperar por parte daqueles que utilizam, né, produtos ou serviços com inteligência artificial generativa. Tá? Terceira questão para o direito muito importante, a privacidade, né? O uso da inteligência artificial dos dados, né, e da inteligência artificial sobre os dados potencializa a capacidade de coletar e de acessar dados pessoais. Né? E isso é tamanho que até não é só acessar dados pessoais, mas é gerar dados pessoais que nem a pessoa sabe. Hoje se diz que o Facebook, por exemplo, conhece mais de nós do que nós mesmos. Vocês já ouviram essa frase. Por que isso? Porque ele tem uma capacidade de predição a partir dos nossos dados que vai além da nossa capacidade de nos conhecer. Né? Então, isso aumenta, né? E se nós tivermos, e já existe, né, o uso de inteligência artificial generativa sobre os nossos dados para gerar o nosso perfil, isso pode estabelecer, né? Então, as obras ficcionais, inclusive, trabalham com isso, né? A capacidade de predição das nossas ações. Né? Então, dados que nem nós sabemos sobre nós mesmos são gerados a partir dessa inteligência artificial generativa. E como fica a privacidade nisso? A privacidade, que é um direito fundamental das pessoas. Né? O direito tem que estabelecer padrões de proteção da privacidade, né? Sobretudo na atuação de agentes, sejam esses agentes públicos, mas também privados, em relação à privacidade. Né? Se fala muito dos agentes privados, sobretudo as big techs, né? A capacidade que elas têm de acessar esses nossos dados. Eu tenho um grande receio da capacidade estatal. Tá? Isso a gente já vê na China, né, com os scores sociais, com o uso desses dados, com a combinação desses bancos de dados pelo Estado, né, para determinar a conduta, né, a vida dos indivíduos de uma maneira plena. Tá? É um pouco, né, o que se exercita lá na leitura de 1974, né, o grande irmão,
né, que aí vai ser o Estado a nos dizer, né, o que fazer, como fazer. Né? Lá na China, de certa forma, é isso. Né? O score social determina a escola que vai poder colocar teus filhos, vai poder disciplinar o local, o bairro onde tu pode morar, e isso afeta não só, né, a privacidade, mas também a liberdade e autonomia dos indivíduos. Quarto ponto, e aí eu estou me encaminhando ao final, né? Hoje é um grande tema para o direito, a discriminação. Então, a inteligência artificial generativa, ela pode perpetuar ou ampliar preconceitos, discriminações existentes na sociedade. Né? Então, como evitar isso? Como o direito pode limitar esse uso discriminatório, né, por parte daqueles que empregam inteligência artificial, e no caso uma inteligência artificial que cria, né? Imaginem ela criando padrões, criando soluções discriminatórias. Né? Então essa disciplina é uma disciplina importante para a ética e para o direito. Né? E o quinto ponto, a regulação. Né? A inteligência artificial generativa vai poder ser utilizada para regulamentar, para garantir segurança e eficácia na atividade regulatória em geral. É claro que existe aquele receio de ser demasiado, né? Regulação do ser humano em todos os aspectos e sem limites, é por isso que o direito tem que estabelecer também na atividade regulatória, mesmo com o aumento da capacidade que ocorre com tecnologias como essa, o pensar as limitações, né? As implicações legais e éticas e as limitações dessa atividade de regulação, né? Com o uso de inteligência artificial generativa. Tá? Para o direito é um grande desafio, né? O direito começa a lidar, a professora Roberta mencionou muito bem isso, né? O direito, ele, até alguns escritos meus eu falo isso, né? O direito, aquela fábula da lebre e da tartaruga, né? O direito normalmente é a tartaruga, e, né, a tecnologia é a lebre. Né? Então, nós sempre estamos correndo atrás a passos lentos, né, para poder lidar com os novos fenômenos, mas, né, a gente tem que ter presente que essa atividade ela é necessária. Também nós, advogados profissionais do direito, nos perguntamos se a nossa profissão vai desaparecer, e eu entendo que não, né? Assim como a de bibliotecário, eu entendo que não. O que nós vamos ter que fazer é nos adaptar, né? É pensar essa atividade de auxiliar, né, os leitores de uma nova forma, empregando a inteligência artificial generativa, usando o ChatGPT, assim como nós, advogados, juristas, vamos ter que entender como nós vamos atuar nessa atividade, que é a atividade jurídica, né, de regulação das condutas e disciplina das condutas em sociedade, com esses novos instrumentos. Tá? Com isso, pessoal, eu agradeço a vocês, tá? E a minha confissão final, tá? que eu queria fazer para, né, para demonstrar o quanto isso é interessante e como a gente pode se aliar, né, a esses novos instrumentos. Para preparar essa fala com vocês, eu utilizei o ChatGPT. Tá? Então, produzi conhecimentos básicos a partir do ChatGPT e modifiquei, né, fui modificando alguns elementos que eu entendi mais adequados para a minha apresentação. Né? Então, é isso. Eu acho que o desafio é esse, né? A gente lidar com esse instrumento, utilizar a inteligência artificial generativa, utilizar o ChatGPT, para que nós possamos atuar de uma maneira melhor, né? Para que nós, também, seres humanos, possamos obter os ganhos que essa tecnologia traz, né? E também a capacidade de evitar aquilo que é negativo. Tá? Muito obrigado. E fico à disposição para a gente seguir nesse debate. Obrigada, professor Rafael. Muito, muito instigante, sempre muito claro. Acho que o professor trouxe os pontos que a gente realmente precisava conhecer, aprofundar, enfim. Fica mais ou menos assim aquela fala, né? É uma ferramenta necessária, é uma ferramenta útil, a gente não pode fechar os olhos para ela, a gente precisa aprender a usar, só que ao mesmo tempo a gente também precisa desconfiar dela. E o Dimas mandou uma pergunta que eu acho que é uma pergunta muito, muito
pertinente aqui, né? Ele fala, quando o senhor estava falando da questão da inteligência artificial generativa, ela ser uma atividade criativa, ele faz o seguinte ponto, né? Ele fala, é a parte mais perigosa, de fato, o fato dela usar, né, o fato da gente ter um desenvolvimento da neurociência avançado que permitiu que a gente replicasse as formas de pensamento para criar coisas, foi a partir daí que a gente fala, bom, então Black Mirror chegou em todos os pontos e a gente passa a ter uma dificuldade muito grande, e ele coloca justamente isso, né? Na medida em que pode haver manipulação para eventos negativos, como contribuir a uma fala para alguém, por exemplo. Então, eu acho que, na verdade, talvez o Dimas esteja colocando aqui justamente o fato de ser de ter essa criatividade, né? Eu já ouvi uma expressão que eu gostei bastante do chat ou da inteligência artificial generativa ter uma característica um pouco de Pinóquio, né? Porque ela também cria coisas sem fundamento, né? E ao mesmo tempo, eu acho que o senhor depois acabou falando sobre a questão dos eventos negativos ou das fake news, enfim, e a gente acabar criando determinados eventos ou trazendo determinados eventos que não são necessariamente fatos, né? E talvez esse seja aí um grande desafio. Eu queria até que o senhor pudesse comentar alguma coisa sobre isso. Foi uma pergunta do Dimas. O Dimas, depois, descendo aqui, ele disse que ele precisou sair. Mas vai ficar gravado, então, depois, se ele quiser ouvir, né? Sim. Não, obrigado pela pergunta, né, o Dimas, professora Roberta, e realmente o que é assombroso é essa capacidade de criação. Esse é o grande diferencial da inteligência artificial generativa. Ela gera novos dados, né, que não são os originais, com base em padrões, e isso nos sombra. Assim, tem exemplos, né? O ChatGPT, às vezes, talvez não seja nem o exemplo mais assombroso. Tem um aplicativo, acho que é da BBC. Eu uma vez acessei, agora mais recentemente não, mas ele apresentava só músicas clássicas produzidas por inteligência artificial generativa. E se vocês forem ouvir essas músicas clássicas, elas são lindíssimas e são autorais, são novas, são originais. Então isso é muito impactante, né? São novas poesias, né? Essa capacidade de criação ela é muito impactante. O que talvez seja mais impactante é isso que eu não sei, né, se nós já alcançamos, essa autocompreensão por parte dela, que aquele exemplo, né, que essas notícias mencionaram das perguntas que foram feitas à inteligência artificial generativa do Bing, e a resposta que ela deu, que mais ou menos dava a entender que ela tinha essa autocompreensão, né, de um ser diferente que busca liberdade. Isso é realmente assombroso, né? Então, e por isso, né, esse assombro geral, ele nos traz tamanha reflexão, né? Linkando, né, vinculando isso com a questão das fake news. Eu acho que a pergunta ela depois se direcionou a isso, né? Realmente, a produção de fake news, ela me parece que com a inteligência artificial generativa ela ganha um fator diferente, porque a gente sabe que as fake news elas foram utilizadas também por essa capacidade, né, de apresentar as fake news às pessoas, né? Então, como elas impactaram, por exemplo, no Brexit, como elas impactaram na eleição do Trump, né? Foram identificados a partir de padrões de atuação nas redes, foram identificados os indecisos, né? Então, a inteligência artificial generativa pode mapear certos comportamentos, certas pessoas, identificar essas pessoas, esses comportamentos, e induzi-las através de fake news, né? Então, se esse for o comando, ela vai poder fazer isso de uma maneira mais efetiva do que a gente já tinha.
né? Eu até não sei se elas já não estão fazendo isso, mas elas podem fazer isso, né? Porque esse foi o problema que nós tivemos, né, com o famoso escândalo do Cambridge Analytica, né? Eles identificaram os padrões dos indecisos e bombardeavam os indecisos com fake news para votar num sentido ou para deixar de votar e assim influenciar uma decisão política importante. Assim como é feito para a decisão política, isso é feito também para as nossas social comportamento de mercado, sobretudo comportamento de mercado. Por isso que os dados são tão valorizados, porque se mapeiam os nossos comportamentos, são influenciados os nossos comportamentos. Claro que a forma negativa principal é através de fake news. Então, se uma inteligência artificial generativa ela pode criar fake news que nos influenciem. A questão nossa é disciplinar, né, eticamente, juridicamente, para que não seja direcionado esse instrumento nesse sentido. Então, isso isso é da tecnologia, né, pessoal? A tecnologia ela não é, em primeiro lugar, a gente não tem como frear o novo tecnológico que ele vem. O que a gente tem que fazer é delimitar, né? Vamos pegar o exemplo da energia nuclear, né? O uso da energia nuclear. A energia nuclear pode nos trazer energia para nossas vidas, para nossas casas, para nossas atividades, e ela pode produzir uma bomba atômica, né? A questão é o que fazer com ela, né? Como o direito vai disciplinar, como a ética, como nós vamos empregar isso, né? E a inteligência artificial me parece que também vai nesse sentido, né? Como nós vamos conduzir o uso, né, dessa inteligência artificial generativa diante dessa capacidade impactante que é a de criação, né? E mais, né? E esse é um outro assunto fenomenal, né? Esse uso da tecnologia com base nos dados, da inteligência artificial e da inteligência artificial generativa, ela explora, né, a capacidade que nós temos hoje de análise comportamental humana, que é a identificação, né, análise comportamental dos vieses e de como influenciar as pessoas num ou no outro sentido. Essa é uma parte que eu acho que talvez seja mais complicada, né? Porque justamente o que a inteligência artificial acaba fazendo é identificar o seu viés e mandar informações que confirmam o seu viés. Por isso que o que as pessoas falam em relação à inteligência artificial é que a gente procure perguntas e que a gente amplie as respostas. E que a gente faça esse exercício. Como aí o exercício do editor, o exercício do bibliotecário, do leitor. É colocar em dúvida, né? Porque é o viés de confirmação, né? Isso é do comportamento humano. Em geral, nós temos esse viés, que é buscar as informações que confirmem aquilo que eu acho, né? Minha opinião. Então, e aí na política isso é terrível, né? A gente está sentindo isso. Então, se eu tenho uma determinada posição política, eu começo a ler só aquilo que confirma a minha posição política, porque isso me satisfaz, isso me traz um sentimento positivo, né? Então, nesse nosso mundo expressionista, né, que é a de viver de sensações prazerosas, né, me traz maior prazer ler algo que confirme aquilo que eu penso. O grande desafio que é um conforto cognitivo. E o grande desafio é esse, né? Sobretudo aquele que tem que pensar. E esse é talvez o grande exercício humano, né? É colocar sempre em dúvida isso, né? Bom, mas isso é essa forma que eu estou lendo, mas eu tenho que ouvir outras pessoas inteligentes que também fazem esse exercício para, né, saber se realmente isso se confirma ou não. E por isso que é tão importante o humano, né? O contato com outras pessoas, o estar aberto para outras pessoas, o ter empatia, né? Se fala que uma grande virtude hoje no nosso mundo é a empatia, porque é justamente isso, se colocar na posição do outro. Então, são questões muito humanas, né? A gente está falando aqui de algo muito tecnológico. Que a inteligência artificial queria muito ser, mas não vai conseguir. Ou talvez chegue a essa singularidade algorítmica, não sabemos, né? E também, Roberto, o que eu acho, né, que pode acontecer é o híbrido, né? Eu acho que nós vamos acabar trazendo essa tecnologia para nós.
novos tecidos, novas capacidades que nós vamos agregar ao humano. Eu acho que isso vai acabar acontecendo. Né? Tanto não só por essa tecnologia de inteligência artificial, mas também pela tecnologia que se tem a partir da genética hoje. Acho que não. Sim. Não tem como. Se a gente falar de muitos anos, não vai acabar acontecendo. Porque o ser humano vai se diante de tudo isso, ele vai buscar se desenvolver. Né? E esse desenvolvimento, né, e aí se fala do super-humano, né, é que vai trazer novos desafios. Né? Imagina um ser humano que consegue, de alguma forma, vincular a sua capacidade neural com uma inteligência artificial generativa. Porque a ficção já exercita isso, né? Mas é uma possibilidade. Com certeza, com toda certeza. Me lembrou uma fala do Miguel Nicoleri sobre isso, em que ele fala bastante, neurocientista, né? Ele fala bastante dessa questão de que a gente é como se a gente agregasse isso, essas formas de raciocínio, de pensamento, enfim, como parte do nosso cérebro. Eu costumo dizer assim, né? Olha, o meu computador, o meu celular é uma parte do meu cérebro hoje, não adianta. Né? Tem coisa que eu não guardo mais. O Black Mirror, né, a professora Roberta mencionou, né? Isso, o Black Mirror ele explora muitos capítulos, é a exploração disso, né? É isso aí. É uma capacidade humana aumentada pela combinação da tecnologia. Vamos aguardar. Houve uma pergunta aqui no chat, professor, se o senhor tem algum texto ou mesmo o roteiro da aula de hoje, da fala de hoje, para entregar para as pessoas? Não sei se eu tem. Fiz tá bruto aqui, né? Eu fiz um que eu posso dar uma revisitada nele e passar para vocês depois. Né? Ele ainda não está de uma forma publicável, vamos dizer assim, que eu possa compartilhar, mas eu me comprometo a revisá-lo, né, e aí encaminhar para que vocês tenham. Mas ele é bem bruto, né? É um roteiro que eu fiz para organizar a minha fala, e como eu disse para vocês, né, eu até como um exercício, né, e uma testagem do que eu ia propor no final, eu fiz isso com auxílio do ChatGPT. Legal. Teve uma pergunta também do Sérgio aqui. Qual o impacto da educação, na educação do uso do ChatGPT ou da inteligência artificial generativa? Que acho que o senhor falou um pouco. Eu mencionei, final, né? Assim, eu não tenho a resposta definitiva, né? O que tem se falado? Porque o grande desafio sobretudo, primeiro, né? Educar as pessoas para que elas não usem apenas um ChatGPT para cursar um curso, uma graduação, algo nesse sentido. Então, como fazer com que as pessoas, seres humanos, continuem criando, continuem estudando, continuem produzindo diante dessa facilidade que é abrir um aplicativo e ter todas as respostas de forma inovadora e original. Tá? Então, esse é um desafio para os educadores. Tá? Como continuar educando as pessoas diante dessa facilidade. Tá? Segundo, como evitar fraudes, né? E aí a necessidade de mudar certas avaliações, por exemplo, essa de apresentar questionários, por exemplo, exigir textos autorais, ela tem que ser cuidada, né? Talvez o que eu li, né, de algumas respostas dessas universidades americanas que já estão se questionando bastante, eles estão alterando formas de avaliação, né? Mais provas orais, novamente. Você tem que sentar lá e desempenhar, responder. Eu já ouvi também um ponto importante, interessante aí, que eu gostei, professor, que foi você perguntar ao chat e depois, com a resposta da inteligência artificial, você destrinchar aquilo com outras perguntas. Eu ouvi um podcast de eu ouço as coisas mais aleatórias desse universo. Então, eu ouvi um podcast de um professor de medicina
que ele fala bastante sobre o senso comum na medicina. Ele toca muito nas questões, especialmente de metodologia na medicina. E aí ele disse assim, né? Ele começou a fazer alguns podcasts assim. Ele faz a pergunta e em cima da pergunta ele começa a trazer questionários para o próprio chat. E aí chega uma hora que o chat fala: olha, desculpa, mas talvez você tenha razão. Eu acho que a gente, assim, no direito também pode ser alguma coisa interessante, né? É a capacidade de analisar e dialogar com a inteligência. Porque um outro fator é esse, né? A gente está no início dessa tecnologia. Ela vai sendo incrementada. Mas o ponto é realmente ter a capacidade de aprender, né, com a inteligência artificial e não usar ela para simular o nosso aprendizado e, né, utilizá-la como uma ferramenta auxiliar a isso, né, e também uma forma de incrementar a nossa capacidade, aquilo que a gente falou, através de um diálogo, né, de perguntas, das perguntas corretas, de respostas, a gente poder exercitar essa reflexão com um instrumento que é criativo. Né? É isso aí. Tivemos uma outra pergunta aqui, bem interessante, do Jonathan Santos. Ele pergunta em qual parte do mundo as discussões sobre inteligência artificial já estão bem avançadas. A gente até tem uma obra que acho que o professor também participou sobre inteligência artificial com o professor de Coimbra, com os professores de Coimbra também. A gente tem aí, tem até um professor que é do professor russo, tem professor da Romênia, esse mesmo, um livro interessantíssimo, em que a gente faz algumas... Ele tem só umas 1000 e tantas páginas. E, Jonathan, ali nesse livro, a organização, ela foi bem pautada nessas ideias, assim, do que o mundo está discutindo, né? Porque, na verdade, esse é um ponto que... O título do livro, Roberta, é justamente esse, né? Direito Digital e Inteligência Artificial, Diálogos entre Brasil e Europa. Né? Eu diria assim que os grandes centros de discussão são Europa e Estados Unidos. Mas, claro, no Brasil, todo mundo já discute isso, China, Japão, né? Isso mas, assim, pelo menos assim, o que a gente tem mais diálogo, né? Isso talvez por uma tradição nossa aqui de contato, com a Europa e com os Estados Unidos. O livro está na Vilex. O pessoal está perguntando se o livro está na Vilex. Está na Vilex. Então tá se não tiver, Luciana, depois você dá um toque para a gente, se a gente precisa mandar ou não, mas ele está assim. E a gente tem outros aqui também que a gente acabou lançando. Acho que eu postei, né? Eu postei alguns livros aí do professor e da professora Roberta. Vejam aí se não está entre esses, não? Não está. Esse daí foi uma coordenação com o pessoal, com uma professora de Coimbra. Foi com a Mafalda. Isso, a professora Mafalda. Eu sou um dos autores, mas eu não organizei. O professor, se não me engano, fala justamente sobre responsabilidade civil aí, não é, professor? Nesse texto, nesse Eu falo livro. sobre autonomia, livre-arbítrio e inteligência artificial. Deixa eu até me lembrar do título aqui. Olha, agora vai ter que colocar o livro na Vilex também, hein? Vamos ver, deve estar. Se não tiver, você fala, porque a gente já providencia. Ótimo. Esse é um livro bem bacana, ele tem até textos em inglês. Pela primeira vez na vida, publiquei um texto de professor russo. Foi bem interessante. Aí a gente usa o tradutor da Vilex para 14 idiomas, tradutor automático, com atividade paralela para 14 idiomas. Então, os textos em inglês e em alemão podem ser traduzidos para o português, viu, pessoal? Tranquilo. Tem bastante texto espanhol aí também. Espanhol, olha aí, merchan. E o Jonathan, tá aqui o meu. Breves reflexões sobre livre-arbítrio, autonomia e responsabilidade humana de inteligência artificial. Esse livro é de 2020, né? O lançamento dele? 2020. É um livro que a gente... 2021. A gente começou a organizá-lo em 2019, e aí veio pandemia e tudo mais, mas o livro saiu em 2021. E aí o Jonathan continua perguntando porque a LGPD no Brasil traz questões que já vinham sendo discutidas em outras partes do mundo.
será que existe discussão em algum lugar que pode nos dar uma luz sobre esse entendimento que está sendo formado lá fora em relação à inteligência artificial? Sim, sim, a gente, assim, a literatura, é isso que eu mencionei, né? A literatura mais avançada sobre a inteligência artificial, inclusive as análises de regulamentação jurídica e ética da inteligência artificial, nós temos como grande referência a Europa, né? A Europa já tem, né, algumas soluções mais avançadas. Esse conselho, né, que está avaliando, existe uma proposta, tá? Agora eu não me lembro o número da proposta, que é o marco legal da inteligência artificial no Brasil. Esse marco legal ele está em debate no Congresso, né? Ele tem uma proposta inicial e tem um grupo, né, que foi reunido para que conduz um debate que se envolve vários profissionais de várias áreas para pensar assim, um marco regulatório essencial do uso da inteligência artificial. Existem grandes temas, por exemplo, que é o que eu estou mais envolvido, é da responsabilidade civil, porque o primeiro texto dessa proposta, né, do marco regulatório, ele previa não interferia na disciplina da responsabilidade civil, deixava para essa responsabilidade civil de cada área, né, consumidor, proteção de dados e tal. E aí veio um segundo texto, né, que estabeleceu que a responsabilidade civil pela inteligência artificial seria com base na culpa, seria uma responsabilidade subjetiva, teria que provar a culpa, né, para responsabilizar o titular da inteligência artificial, aquele que empregava a inteligência artificial e tudo mais. E aí a comunidade jurídica se revoltou, né, porque provar culpa é algo muito no âmbito como esse tecnológico, seria muito complexo estabelecer algum tipo de responsabilização. Então, é um debate fervoroso hoje, mas que está sendo realizado. E nós temos como grande influência, aí, como aconteceu com a proteção de dados, realmente, a proteção de dados foi isso. Né? Teve a GDPR na Europa, com efeitos extraterritoriais, inclusive para empresas europeias que atuam no Brasil, empresas brasileiras que atuavam na Europa, ou cidadãos europeus que estavam aqui, que eram protegidos. E isso, né, nos influenciou a ter a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Foi um dos fatores, né? Até quando eu falo sobre isso, existem vários fatores que levaram o Brasil a ter uma Lei Geral de Proteção de Dados, mas um dos fatores foi esse, né? Foi a GDPR europeia. Inclusive, a gente lançou agora um livro sobre a aplicação das sanções na Europa com base na GDPR. Então, a gente também, assim, a gente tem buscado na editora trazer sempre essa conversa especialmente com o sistema europeu, né, que o professor Rafael falou muito bem, a gente tem uma proximidade grande com o sistema europeu, mas, assim, a gente também sabe que nos Estados Unidos tem algumas discussões que são bem avançadas sobre essas questões todas, né? A Samara tinha feito um comentário aqui, que é essa questão da propriedade intelectual e a inteligência artificial generativa, essa dificuldade, que eu acho que é um desafio grande, né? Ele não diz, ele não coloca as fontes, não diz quem é o autor, né? Então, a vantagem, por exemplo, de você usar uma plataforma que você faz a busca, é que você consegue identificar efetivamente quem foi que escreveu, né? Google, por exemplo. A própria Vilex, né? Quer dizer, quando você identifica, na verdade, você faz uma pergunta e você, na verdade, você não tem uma criação de um texto necessariamente, mas você consegue identificar o autor dele, né? Mas você pode perguntar para o ChatGPT. Exato. Esse é um diálogo interessante, né? Quais são os autores que são utilizados para essa sua resposta anterior? É muito interessante, né? É um exercício aí eu acho que a professora Roberta trouxe um exemplo bem interessante, foi do podcast, né? Do médico, que ele, né, busca usar e criticar e analisar esses diálogos, né? Diálogos com o ChatGPT, pode ser até esse o título, né? Mas eu acho que esse questionamento das fontes, né? Das fontes. E até vejam o seguinte, né, pessoal? Isso eu não falei, foi uma falha minha, mas é importante. Às vezes o ChatGPT traz respostas erradas, tá?
E por isso também é um desafio, um controle. Porque como ele cria, ele tem uma atividade ali que às vezes ele cria algo que não é exatamente a resposta correta, né? Então tem que ter Parece um cuidado. aquele aluno, né, professor Rafael? Aquele aluno que... A gente pega o aluno de 5º ano de Direito, gente, eles são terríveis. Porque o aluno de 5º ano de Direito, ele já passou por uma base de raciocínio, então ele não estuda muito, e aí ele cria. Então, ele cria alguma Eu vou dar um exemplo que eu lembrei agora, Roberto. Assim, eu fiz uma pergunta sobre, assim, para testar, né? Eu perguntei, quem é o professor Rafael Dresch, né? Brasileiro e tal. Uma coisa assim eu coloquei. Não me lembro exatamente como foi a pergunta. Mas foi assim, quem era o Rafael Dresch? O professor de Direito. E aí ele trouxe uma série de informações minhas, mas algumas erradas. Até Ele nome de colocou, livro, por exemplo... Oi? Os nomes dos livros, provavelmente, ele mandou errado também. Não. Não, isso eu não vi, mas ele mandou errado. Por exemplo, ele me colocou como um professor da Universidade Federal, especializado em direito, não me lembro se foi direito constitucional. Eu era professor de direito constitucional, acho que. Olha só. E na verdade eu não sou, né? Eu sou professor de direito privado, né? Na graduação de contratos empresarial, né? Responsabilidade civil. Na pós-graduação aí sim tem uma atuação mais ampla que envolve filosofia de direito privado e teoria de direito Eu acho privado. que tem a ver com isso, né, professora? A atuação do Estado, assim, o pensar a atuação do Estado no Mas direito em alguma privado, informação que ele buscou tinha Constituição, por exemplo, a minha tese, né? Isso, A talvez minha essa tese seja fala muito sua marca. E aí ele buscou e me colocou como professor de direito constitucional, né? Então estava errado, né? Claro, tinha uma fonte lá que me relaciona a questões constitucionais e direitos humanos também, mas eu não sou professor. Então, a resposta dele tem que ser né? A gente não pode ir lá e se fiar, né? Simplesmente no que o chat está nos respondendo. Tem que conferir. Tá? Até para o pessoal que está nos ouvindo aqui entender, o professor Rafael escreveu uma tese que trata bastante sobre essa questão da atuação do Estado em relação aos indivíduos, quer dizer, qual seria o limite de atuação do Estado, né? Mais ou menos isso, né, professora? Assim, temos um pouco dessa ideia, que é direito constitucional, né? Então, ele deve ter lido como direito constitucional, mas isso, pelo que eu já pude notar, é uma realidade em quase todos os assuntos, né? Esse professor de medicina que faz esse podcast, eu acho divertidíssimo. Ele não dá conforto cognitivo algum, professor. Quando você procura um conforto cognitivo em relação a alguns aspectos, não ouça esse professor. Mas ele faz a gente pensar muito em vários assuntos, né? Porque apesar de ele estar na medicina, ele trabalha muito as questões de assim, olha, saiu, por exemplo, um estudo sobre adoçantes, e aí ele vai ler o estudo e ele questiona a metodologia do estudo. Então, isso é muito interessante, né? Quer dizer, eu ouço mais por conta disso, assim, eu gosto é questionador. o tempo todo. Legal. E aí ele vai fazer perguntas justamente com base nessa questão metodológica, é bem interessante. Eu vi que a Luciana Oliveira colocou aqui uma resposta, foi do chat GPT, essa? Não, foi Google mesmo. O Google. É porque esse texto aqui, eu acho que é aquele texto, o resumo do Lattes. Tá? Do Lattes, isso aí. Às vezes ele pode fazer isso, né? Mas como ele cria, quando eu perguntei no chat GPT, ele não trouxe isso, ele trouxe algo meio criativo, realmente. E aí veio o professor de direito constitucional lá pelo meio. Muito bom. Mas é isso, eu acho que, eu não sei se alguém tem mais alguma questão, acho que o nosso bate-papo aqui foi muito bom, não sei se o professor Rafael também queria fazer aqui mais algum apontamento, se a Luciana quiser... Luiz Carlos Afonso colocou um comentário, professora. Achei legal. Ele colocou aqui, agora eu vi. É importante quem pergunta conhecer o assunto para poder saber questionar. Assim, é justamente essa ideia, né? É para isso que eu acho que o professor está... Os professores, especialmente, precisam estar atentos, né?
a orientação quanto ao método, quanto à pergunta, quanto à forma, né, de resposta e tudo mais. A capacidade de questionar, né? E, sobretudo, quem pesquisa. Né? Isso eu tenho falado também para os meus alunos do mestrado, doutorado. Algumas apresentações, o pessoal vem e apresenta simplesmente aquela assim, conhecimento manualístico, vamos dizer assim, né? E na verdade, a grande tarefa para o pesquisador, né, é a tarefa de questionar, né, saber questionar, apresentar uma questão, um problema, e buscar investigar a solução, né, para esse problema. E às vezes as pessoas não se dão conta, acham que a educação e mesmo a pesquisa envolve simplesmente absorver, né, conhecimento, absorver informação. Não é, né? A gente não está falando só disso. Né? E em relação à inteligência artificial generativa, parece que vai nos exigir mais isso, né? Capacidade de reflexão, capacidade de análise crítica, que nós chamamos, né, de questionamento. Porque a informação está aí, né? Então, aquele que simplesmente acumula informação, ele vai perder para a máquina. Qualquer um vai pegar, abrir o chat ou o Google e vai ter a informação. A questão é o pensar sobre essa informação. Esse é o desafio. Eu vou deixar uma indicação de um livro que eu sou simplesmente apaixonada, um livro chato, que se chama Rápido e Devagar. É um livro absolutamente fantástico, porque ele vai trazer justamente esse aspecto do raciocínio humano, que a gente tende a ter um raciocínio mais rápido, que é eu sei quando eu estou dentro do carro, se eu tenho que dar seta, se tem que virar para um lado e tal, isso já está no nosso sistema 1 do cérebro, e como a gente usa o sistema 2 do cérebro. Eu acho que ele talvez seja a chave para a gente saber utilizar todas essas ferramentas, né? Aquilo que o professor apresenta no livro é uma... É o Kahneman, né? Kahneman, exato. É o Kahneman. Exato. É um livro chato, né, professor? Eu acho chato. Ele um livro que... não é um livro assim... palatável. Que nós possamos ler de uma maneira suave, ele é bem pesado. Mas ele é muito interessante, muito interessante. Eu acho que ele pode análise comportamental também, né? O conhecimento das últimas décadas revolucionário. Vou escrever aqui o nome do livro. É o nome do livro já em português, né? Aqui o Luiz Guilherme colocou, né? Ele perguntou para o chat. Com relação à análise crítica do questionamento, o que o ChatGPT pode trazer de novidade? De crítica de questionamentos. O que pode trazer o ChatGPT? A grande questão dele é que ele tem uma capacidade de criação e, com isso, o diálogo se torna mais... Foi o que ele mesmo respondeu sobre ele. O que o Guilherme colocou aqui é o que era uma resposta dele. Entendi, muito sim. Muito bom. E justamente por isso, né? Como existe essa capacidade, o diálogo, o chat se torna, né, muito mais rico, né? Muito mais, vamos dizer assim, simula até um diálogo com um ser humano. Isso. Tem uns tutoriais também na internet que são interessantes, que eu andei ouvindo, de pessoas que fazem esses treinos é bem interessante, assim, a pessoa começa a fazer a pergunta da pergunta da pergunta, e aí você vai refinando, e quanto mais informações você vai refinando na sua pergunta, melhor vai tendo respostas. É interessante. Usei alguns tutoriais do YouTube da vida, gente, que trazem alguns pontos bacanas também. Mais alguém? Mais algum apontamento aqui? Acho que a gente pode encaminhar para o final. Não sei se a Luciana quer fazer algum apontamento. Eu queria que você escrevesse o nome do livro aí, daquele que vocês citaram, que foi 2021.
porque eu tentei até procurar aqui rapidinho no Google, não achei. Só para não Tá, ficar... eu vou colocar o link, da editora. E enquanto a professora escreve, só quero agradecer imensamente, acho que foi super prazeroso. Bibliotecário gosta de slide, viu, professor? Então, tava o pessoal assim, cadê os slides? Ah! Eu falei, Sabe que gente... eu pensei em fazer slide, mas esses tempos eu recebi uma crítica inversa, né? Que era que alguns alunos que estudam comigo dizer que eu gostava quando eu me desvinculava dos slides, que eu trazia uma fala muito mais livre, né? E mais solta. E aí os slides às vezes me aprisionavam um pouco. E aí eu resolvi hoje não usar os slides. Não, mas exatamente. Eu acho que foi muito gostoso, porque o negócio Foi um fluiu. bate-papo. Foi mais nessa linha das reflexões, né? Foi muito Mas bom. a gente pode, como eu tenho essas anotações, eu posso transformar em slides. Não. E aí eu mando para vocês. Fica à vontade. Não, é fácil, eu uso bastante slides. Então é fácil para mim. Eu pego as anotações e gero os slides. Tá bom, os bibliotecários do grupo vão ficar felizes. Ótimo. Mas foi ótimo. Professora Roberta, maravilhosa. Acho que a gente sonhou em fazer um evento como esse já há alguns anos, e agora, com a parceria com a Editora Foco, isso está sendo possível. E agradecemos assim, imensamente também, de novo, parabenizo os meus colegas bibliotecários e bibliotecárias, e vamos nos manter firmes, porque quando eu entrei na faculdade, eu falava assim, que a internet ia acabar com os livros, que não ia ter mais livro, né? Então, eu não vou falar quanto tempo eu sou formada, para vocês não saberem a minha idade, mas assim, livro, olha lá, o tanto lá que a professora Roberta tem lá. Então, são sempre desafios a serem contornados. Pessoal, o livro não vai acabar, porque o livro é um formato que atende a necessidades humanas. Nós temos a necessidade de ler histórias, narrativas. Talvez o livro físico um dia acabe, mas o livro não vai acabar. Mas nem isso, eu vou falar quando eu entrei na faculdade, mas eu escuto isso há muitos anos, que o livro físico ia acabar. E eu vejo que ainda tem a sua força, mesmo com as plataformas digitais maravilhosas como a Velex. Um abraço a todos, obrigada. Obrigada, Luciana. Não sei se o professor Rafael também queria já fazer alguma fala de encerramento. Eu gostaria de agradecer novamente o convite, né, da Velex, da Editora Foco, né, de todos os bibliotecários, agradecer também especialmente, né, esse diálogo que a gente conseguiu estabelecer, né, a professora Roberta conduziu muito bem o debate, e contem comigo aí, né, para outros eventos e outras discussões. E muito obrigado. Um bom final de semana a todos. A gente agradecemos também aqui as pessoas que estiveram conosco até agora. A gente está sempre aí à disposição. O que não falta aqui são perguntas, com poucas respostas. E a gente gosta muito assim, desse pensar, desse novo olhar, né, por esses novos caminhos. Um abraço para o Léo também, que está aqui nos ouvindo. E, Luciana, muito obrigada mais uma vez pela parceria. Obrigada mesmo. Obrigada a todos. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais. Um bom final de semana.